Acho que a primeira pergunta, né, e também para trazer aqui para todos os nossos ouvintes que estão nos assistindo, que vão nos assistir depois também, é você contar sobre a sua história, né? Sim. Eu já conheço maravilhosa a sua história e todas as vezes que eu escuto você contando um pouquinho sobre ela, eu me emociono bastante. Então eu queria que você contasse, né, como surgiu toda a história da Natália com clientes, depois vem, né, o seu negócio na área da beleza. Então, Sim, eu comecei na área da beleza mesmo há 6 anos atrás. E é interessante falar isso, porque a vida toda eu trabalhei com restaurante. olha só. Então, eu acabei não me formando na faculdade, eu trabalhava muito. Em restaurante, rotina de restaurante, você acorda às 5 da manhã para ir no Ceasa, e aquela rotina eu ficava na balança, no Puxada, né? caixa, na recepção. Foi muito importante para a minha trajetória hoje como empreendedora, conhecer bastante de universo. E restaurante, serviço, é uma coisa que a gente aprende muito, né, com o cliente. Então, eu cresci numa família ali, 5 irmãos. Meu pai veio de Portugal, era uma família bem assim, ainda com uma cultura um pouco machista. E ok, porque é cultural, isso foi cultural, né? Veio de outro país também, que eles são um pouquinho mais rígidos. Meu pai veio com essa cultura. Mas eu nunca me enquadrei nesse modelo, né, de família, assim, familiar. Então, eu quis muito cedo sair de casa. E eu acho que muitas mulheres ainda passam por isso, né? Então, eu saí, casei muito nova, com 25 anos na época. E daí, eu me mudei para o interior de São Paulo em 2015. Olha, Super recente, né? Se a gente parar para super pensar. recente. E eu mal imaginava o que estava para acontecer na minha vida, porque é assim, né? Aí, bom, me casei, fui morar em São José do Rio Preto, que é 400 quilômetros de São Paulo, da capital. E lá eu comecei a trabalhar numa clínica de estética. E eu Olha, nunca tinha pensado em trabalhar com beleza. Por quê? Porque eu ouvia vários comentários, né? E até eu pensava isso, olha que loucura, que a mulher, quando não dava certo, fazia estética. Eu olha pensei, só. olha só como a gente paga a nossa Não língua, é? né? Então, eu tinha um pouco desse pensamento bobeira, porque a gente carrega algumas crenças também, né, ao longo da vida. Então, eu trabalhava nessa clínica de estética e eu era recepcionista, vendia pacote, né, abria, fechava a caixa. Então, eu estava ali na parte mais administrativa e atendimento ao cliente. Nunca pensei em fazer nada de técnica, de área, de massagem. E aí lá tinha uma moça que trabalhava fazendo micropigmentação. Aham. E até então nunca tinha tirado um pelo da sobrancelha. Olha, E ela, micropigmentação é um trabalho que a pessoa vai, paga, na época era R$ 450, ela pagava, e ela tinha direito a um retoque depois de 30 dias. E olha o que aconteceu, ela pediu demissão, essa colaboradora, e deixou mais ou menos umas 20 clientes, na 25 mão. sem o retoque. Hum, E aí o que aconteceu? Cidade não é pequena, mas interior, eles têm algo que acontece de ruim, queima o lugar, todo mundo fica sabendo. E aí os o clientes boca a boca é começaram muito forte no muito interior, forte, né? muito forte, muito forte. E aí as clientes começaram a reclamar muito, querendo o dinheiro de volta. E com toda a razão, né? Claro. Todo o desconforto que gerou, toda a expectativa. Uhum. Ela marcou 2 vezes para fazer o retoque dessas clientes e não apareceu. Então, imagina o desgaste que não foi. Estresse ali. Muito. Uhum. E aí bom, aí todo mundo tava lá vendo como é que ia devolver o dinheiro dessas clientes. Imagina, 450 vezes 20. Na época, a empresa não tinha um fluxo de caixa ali para honrar com aquilo. E aí tava todo mundo olhando ali os problemas, né? Ai, como é que a gente vai resolver? Vamos fechar a empresa, vai dar. Eu falei, gente, quer saber? Eu vou fazer esse curso aí. Eu vou resolver Eu isso. vou fazer o curso, aprendo a fazer, volto para a clínica, faço todos os retoques e a gente tira o serviço da clínica. Para de vender. Olha, Vamos só resolver o problema. só Só vamos que, resolver. só que a gente mal sabe que, na verdade, as oportunidades estão em resolver problemas. A gente tem que se apaixonar pelo problema. É. Porque é uma frustração coletiva que nasce um insight, uma ideia. Então, todo mundo ali frustrado com essa situação, eu falei, gente, eu vou fazer. Fui, aprendi, lembro que eu peguei o ônibus lá, e é importante lembrar isso, porque a gente tem história. Quem olha hoje fala, meu, não vou conseguir. Então, assim, peguei um ônibus no interior, 6 horas de viagem, cheguei em São Paulo, fiz o curso, voltei, comecei a atender, sem ter apoio ali, amparo. Fui fazendo, fui fazendo.
Aprendi, amei. Trabalhei 1 ano lá em Rio Preto, nessa clínica, e aí eu me divorciei. Olha. Aí eu voltei a morar em São Paulo em 2017, toda falida. Então eu tava com dívidas de antes do casamento. Tinha mais de 100 mil em dívida, tinha um carro com busca e apreensão. E a minha filha de 2 anos embaixo do braço. Sem ajuda financeira, sem apoio psicológico. E aí eu acabei voltando pro lugar que eu quis sair, que foi a casa dos meus pais. E não por mal. Nossa, agradeço, foi maravilhoso, bem resolvida com isso. Mas é um fato. E hoje muita gente passa por isso e acha que é normal, né? Ambientes hostis e tal. É. Então eu voltei para lá com a minha filha e daí parece que algo mudou na minha vida. Eu lembro que eu estava chorando muito, porque foi um término muito conturbado de relacionamento. A minha filha pedindo a casa dela, a cama dela, e eu voltei a morar na casa dos meus pais, a gente dividia a cama ali, porque não estava preparado, até para os meus pais foi difícil, né? E aí eu voltei para lá, para São Paulo, e todo mundo falava, filha, mas você vai fazer sobrancelha? Sobrancelha não dá dinheiro, né? Não Aquela crença limitante. Aquela crença super limitante. Até então, realmente, a área, ela tinha uma mentalidade um pouquinho mais escassa, de um serviço mais barato, né? Não conseguiam agregar valor. Mas aí, todo mundo falava, não é profissão, vai fazer uma faculdade. E eu pensei, para eu sair rápido da situação que eu tô, eu tenho que fazer o que eu sei fazer agora, que são as ferramentas que eu tenho na mão. Então, a gente tem que aprender a usar as ferramentas que a gente tem disponível antes de querer buscar outras, né? E daí eu comecei a atender na casa das clientes. Eu ia na casa delas de manhãzinha, voltava à noite para casa, ia atendendo uma por uma e usando a rede social. Então, divulgando o seu divulgando o meu trabalho, mostrando vulnerabilidade, mostrando fracassos, não só coisas boas. Então, isso sempre me conectou com o público muito, muito desde sempre. E eu mal sabia que isso hoje é usado como estratégia. Mas para mim foi uma coisa muito orgânica, muito real. E aí comecei a atender. Eu lembro que eu olhei no espelho um dia e falei, olha, chorando, porque eu chorava todo dia. Não sei como foi. Aí eu olhava assim no espelho e um dia eu falei, Natália, você nunca mais vai passar por isso. A sua filha não merece. Sabe? A sua filha não merece isso. Você vai sair dessa. Estipula um prazo para você sair. A gente põe meta para o sucesso, para a conquista, mas a gente não põe meta, às vezes, por um sofrimento, por uma situação difícil. E daí eu coloquei uma meta, 3 meses eu ia sair de lá. Dito e feito, juntei meu dinheiro. Em 3 meses eu aluguei um apartamentinho, assim, de 40 metros, que tinha um sofá rasgado, uma cama e uma mesa. Uau! Com a minha filha. E fomos só nós duas. E foi como se ali minha vida tivesse começado. De verdade, porque eu não tinha... Uma nova página. Uma nova página e sem depender de ninguém para tomar decisão. Né? Sem precisar da aprovação. Eu não tinha mais o meu semáforo na frente, com farol vermelho. Eu decidi ser o verde, entendeu? O resto da vida. E daí aí eu aluguei uma salinha de 30 metros também para atender as clientes. E foi com a cara e com a coragem. Com a cara e com a coragem. Eu não tinha garantia, eu dei all-in. Eu já estava no fundo do poço. Então, dali, eu não tinha mais vergonha de ser exposta, vergonha de falar das dívidas, vergonha de falar do término do relacionamento, vergonha por ser uma mãe solo, por ser divorciada. Eu estava superando, me perdoando por passar tudo isso. E pela minha filha também ter passado um monte de coisas. E aí eu comecei a atender as clientes nessa salinha e enxerguei no nicho, na área, né? Porque essa foi a história até 2017. Mas quando eu cheguei lá, que eu aluguei a minha salinha, me tornei empreendedora, montei a minha empresa, eu caí no Oceano Vermelho. Já tinham muitos profissionais, já tinham gigantes da área. Clínicas, muito já tinham grandes, clínicas. com nomes, já. Então, eu estava ali pequenininha, quem era eu? E daí, eu realmente ataquei o cliente, a experiência da cliente. Então, eu sempre tive esse cuidado. Desculpa te interromper, isso foi orgânico pela experiência que você vinha tendo com elas, dos atendimentos que você tinha, ou foi algo que você pensou, eu vou fazer, o meu diferencial vai ser a experiência? Sim, eu entendi que a experiência era o que fazia com que elas voltassem. Não era nem o trabalho em si. Porque eu olho o meu trabalho antigo e ele era feio. Não era tão bonito quanto hoje. Eu reconheço isso. Mas elas gostavam e voltavam. E daí caiu a ficha de que era realmente a forma que eu tratava elas.
a forma que eu dava carinho, eu dava um café, eu dava uma cartinha para elas indo embora, Olha, falando isso da é um beleza. grande diferencial. E parece bobo, né? É Fazer um bobo. bilhetinho. É isso que é a diferença. Aí que tá, é o óbvio que ninguém olha mais porque acha que é óbvio. Perfeito. E daí eu comecei a enxergar um oceano azul mesmo, porque eu tava no oceano vermelho, todo mundo ali, eu olhei pro oceano azul e falei, meu, quais são os diferenciais para outro para se sentir bonita. Perfeito. Então eu identifiquei essa dor, que era uma dor minha também. E aí eu acho que quando a gente sente a dor, né, a nossa maior missão tá na nossa maior dor. Perfeito. Então essa comparação, essa coisa da mulher ser dependente, que eu cresci num ambiente assim, depois eu me tornei dependente também. Então eu acho que foram vários gatilhos para me trazer para fora do fundo do poço que eu estava vivendo. E a minha dor foi o maior gatilho. Eu vou só falar uma coisa que é importante, às vezes a dor, ela é igual combustível. O combustível, a gente pode usar ele para incendiar uma floresta ou para fazer um carro andar. O medo é a mesma coisa, ele não vai deixar de existir. Mas você pode usar esse medo como um combustível para te impulsionar ou para incendiar todas as suas ideias. Perfeito. Exato. Então, o meu medo foi o meu maior impulsionador, a minha dor ali, né, de continuar onde eu estava. E daí eu comecei a atender os clientes, comecei a criar uma jornada de cliente muito especial. O que eu pensei? Eu pensei, bom, eu tenho oportunidade de ter contato com o meu cliente em diversos momentos da jornada dele. Então, desde o primeiro contato online, que ele manda uma mensagem com interesse de agendar. Na verdade, começa antes, né? Quando ele vê algo da marca, ele vê uma foto, ele vê algo que instiga ele a consumir ou que instiga ele a fazer parte, senso de pertencimento da marca. Então, eu comecei a olhar todos os pontos de contato e micropontos de contato do cliente e comecei a querer ser memorável em todos eles. Então, eu falo que hoje, como tem muita gente fazendo a mesma coisa, o que vai diferenciar é a memória que a gente gera no cliente. E a gente consegue gerar memória nele fazendo coisas diferentes. E às vezes, não é nem o diferente que você tem que criar. Às vezes, só o fato de você olhar para o óbvio com carinho de novo, você consegue criar ali momentos especiais com o cliente, memoráveis, né?